Olá, galera, mais uma vez aqui, professor César Bodão, com vocês, e para mais uma correção de redação aqui no nosso estúdio, tá? Nós que prometemos aí corrigir 3 redações da última vez, corrigimos só 2, mas mandaram de novo uma redação para gente, para nós corrigirmos aqui, e nós vamos então fazer essa correção hoje, tá? Já nos desculpando, se você for mandar a redação, manda escrito mesmo no PowerPoint, que é melhor para a gente, até para a gente fazer a manipulação dessa redação, tal, não tem problema. Escreva tal qual você escreveu na sua folha de resposta e manda para a gente, na sua folha definitiva, né, ou no seu rascunho, manda para a gente que nós vamos corrigir essa redação aqui, tá? Então vamos lá. Ó, essa redação tem como título os grupos de pressão e os de interesse e o poder público, principais manifestações, ponto. Tá? 2 pontos, principais manifestações. Então, ela já vem como tema o próprio título, né? É um título que já está bem delimitado, você não precisa fazer mais nenhuma delimitação, nada. A única ressalva que eu faço aqui seria um errinho básico que tem aqui, que é esses 2 E's aqui, né? Então, aqui poderia ter esse X, essa vírgula, e esse E, o último E aqui, para não ficar essa redundância do E aqui. Então, poderia ficar os grupos de pressão, vírgula, os de interesse e o poder público, principais manifestações. Bom, essa redação foi feita da seguinte forma, ó, foi colocado aqui, inicialmente, o título, não tem nenhum problema. O problema maior é a falta de coesão. Moçada, o que elimina o cidadão, elimina o candidato de uma prova de redação, uma das coisas é, você fugir ao tema, elimina, né? E uma outra coisa é a falta de coesão, a gente chama de falta de coesão profunda, aquilo que não dá sentido mesmo, tá? Não dá sentido. Então, olha aqui, vamos ler aqui, ó. Os grupos de pressão, aí eu coloquei aqui a vírgula, coloquei um xizinho aqui em cima do E, os interesses e o poder público, aí tinha 2 pontos aqui, já não foi colocado aqui, ou seja, aqui ficou sem coesão, tá? E depois tem uma vírgula aqui, aí começa, pois a população unida em um único interesse. Não dá para entender, ok? Então, se não dá para entender, é porque faltou clareza, e nesse caso faltou coesão, faltou a ligação lógica entre essa parte e essa. Correto? Então, ó, os grupos de pressão e os de interesse e o poder público, principais manifestações, foi o que estou colocado aqui em cima, pois a população unida em um único interesse comum, exige melhorias nos serviços oferecidos ao povo e, além do mais, as principais cidades brasileiras mostram, aqui está uma falta de concordância, né, sua força através da democracia. Quer dizer, o texto está muito sem conexão. Não dá para você entender. Dá para você pegar, sei lá, a parte da ideia e tentar fazer. Então aqui, ó, tem uma falta de concordância, porque as principais cidades brasileiras mostram, e não as principais cidades mostram. Tá? Então aqui é um problema de concordância, mas esse é o problema de menos. O problema maior deste primeiro parágrafo é a falta de coesão, a falta de ligação lógica entre os termos. Então, o que é que nós sugerimos? Nós sugerimos o seguinte, moçada, períodos curtos. Períodos curtos são aqueles que você termina uma ideia e já começa uma outra ideia encadeando o que você escreveu no primeiro ao segundo elemento, tá? Então, o que eu fiz com essa redação? Diferente das outras, que nós pegamos a própria redação e colocamos ali o que queria ser feito, essa aqui deve ter em função dos problemas de coesão, você deve reestruturar toda. Então, eu dei uma sugestão aqui, ó, tá? Do primeiro parágrafo. Então, vamos colocar aqui, ó. A sugestão que nós colocamos aqui. Olha só. Nós colocamos aqui, então, ó. O que eu derrubei aqui? Derrubei água aqui. Bom, o que você poderia fazer aqui nessa redação? Olha, primeiro, tá? Pode ser a sugestão que eu dei, pode ser colocada uma frase de efeito no início. Por exemplo, o que mais se ouviu durante esse tempo aí, esse tempo das manifestações que mais forte, né? Foi o gigante acordou. Então eu sugeri aqui, ó, a frase mais ouvida nos últimos meses no Brasil foi o gigante acordou. Ponto. Tá vendo o período curto?
a dimensão que estas palavras, você está vendo aqui a ligação desta parte com essa? Que palavras? O gigante acordou. Alcançaram, a dimensão que essas palavras alcançaram pode ser mensurada, ou seja, medida, pelas manifestações ocorridas, que colocaram em lados opostos a população, unidas por interesses comuns, e o poder público. Vamos voltar lá na original, tá vendo? Ó? Interesse, poder público, está aqui, ó. Principais manifestações. Então, a ideia, só tiramos a ideia e organizamos essa ideia, tá? Aqui. As cidades brasileiras, com esses atos, mostraram sua força através da democracia, tá? Então, olha aqui. Olha lá. Mostra sua força através da democracia. Pegamos a mesma ideia e organizamos. Vamos ler de novo? Ó. A frase mais ouvida nos últimos meses no Brasil foi: o gigante acordou. A dimensão que essas palavras alcançaram pode ser mensurada, que é a dimensão que pode ser mensurada, pelas manifestações ocorridas, que colocaram em lados opostos a população, unidas por interesses comuns, e o poder público. Tudo isso está lá naquela primeira parte. Só organizamos, tá? As cidades brasileiras, com esses atos, mostraram sua força através da democracia. Beleza? Esse poderia ser o nosso tema, tranquilamente, tá? É do que nós vamos falar, do que nós vamos argumentar depois, tá certo? Bom, vamos lá. O segundo parágrafo colocado foi esse aqui, ó. Tá vendo? Coloquei aqui, não há conexão alguma com o parágrafo anterior. Não tem nem nada que me ligue esse parágrafo com o parágrafo anterior, ó. Embora o país esteja em uma posição confortável em relação à economia mundial, vírgula, porque tem o embora aqui, ó, você começou com um adjunto adverbial. E toda vez que se começa uma redação com um adjunto adverbial, a vírgula é obrigatória. Você precisa colocar a vírgula depois, tá? Começou com adjunto adverbial, a vírgula deve ser colocada depois. Então aqui, ó. Embora o país esteja em uma posição confortável em relação à economia mundial, grande parte da população não está contente. Aí ponto. Aí continua, entendeu? Continua a mesma frase com o ponto. Se você continuou a mesma frase, você colocou o ponto aqui, não tem como. Não há possibilidade. Então você colocou aqui, ó. Grande parte da população não está contente devido ao temor da volta da inflação. Então aqui caberia uma vírgula. Tudo bem? Então, essa foi a parte que foi colocada aqui no segundo parágrafo. Bom, vamos ao terceiro parágrafo. Além do mais, beleza, ó, esse além do mais aqui, tranquilo, faz a ligação do texto que está em cima com o que está embaixo. É isso que deve ser feito, tá? Perfeito aqui. A má qualidade do serviço oferecido custa caro e não atende o que se oferece. Seria não, que se não atende, não atende ao. Não atende a. Então, se não atende ao que se oferece. Uma educação ruim, saúde pública debilitada, transporte falido, entre outros, tá? Então, se isso aqui é o serviço oferecido, então aqui não caberia o ponto, porque senão fica sem coesão de novo. Caberia os 2 pontos, tá? Não atende ao que se oferece, 2 pontos. Uma educação ruim, saúde pública debilitada, transporte falido, entre outros, tá? Então, houve falta de coesão aqui também. Tudo bem? Então, o que foi sugerido? Presta atenção. Ó, a união do segundo e terceiro parágrafo num só. Essa é a sugestão que nós demos aqui, ó. Essas manifestações, percebam. Aqui, ó. Frase mais ouvida, tal, interesse. Está falando de manifestações, tá? Então, quando você colocou o segundo e terceiro parágrafo, nós fizemos uma união do segundo com o terceiro parágrafo, fazendo a ligação entre o primeiro parágrafo lá em cima, falando das manifestações, e esse aqui, que ficou o segundo parágrafo nessa nova redação que nós organizamos. Então, aqui, ó. Essas manifestações ocorrem no momento em que o país ocupa uma posição confortável em relação à economia mundial. Notem que, ó, tá aqui, ó, esteja numa posição confortável em relação à economia mundial, tá? Foi colocado aqui embaixo, ó. Essas manifestações ocorrem no momento em que o país ocupa uma posição em relação à economia mundial. O que ocorre é que, o que acontece, né? Aqui, dá para trocar esse ocorre aqui por acontece. O que acontece é que os benefícios econômicos não chegam à maioria da população. Tá aqui, ó.
Desculpe. Aqui, ó. Embora esteja uma posição notória, grande parte da população não está contente devido ao temor da inflação. Tá? Então tá aqui, ó. Olha só o que se coloca aqui. Ó, o que ocorre é que os benefícios econômicos não chegam à maioria da população. Grande parte não está contente. Tá vendo aqui, ó? Ó, grande parte da população não está contente devido ao temor da inflação. Então coloca aqui, ó. Ó, grande parte não está contente, pois os serviços oferecidos são caros e de má qualidade. Aí coloca, a educação está ruim, que esses serviços caros e de má qualidade, é isso que a gente vai falar. A educação está ruim, a saúde pública está debilitada e o transporte público falido, nada mais do que foi colocado aqui, ó, tá? Ó, a educação está ruim, saúde pública debilitada e transporte público falido, entre outros serviços, tá? Então, o que foi colocado aqui, ó, é isso. A educação está ruim, a saúde pública está debilitada e o transporte público falido. Há ainda o temor pela volta da inflação, que foi o último item colocado aqui, ó, tá? Aqui, ó. Aqui. Devido ao temor da volta da inflação. Então, colocou lá. Há ainda o temor da volta da inflação. Então, o que foi colocado aqui, o que foi feito, foi uma compilação do seu segundo parágrafo com o terceiro, fazendo esse elemento. O que eu quero mostrar com isso para vocês, na verdade é que você pode organizar suas ideias. O importante é escrever, é o passo inicial. Porque tem gente que não coloca nada no papel. Tem gente que nem manda a redação, o cara escreve a redação para ele. Ele não escreve a redação para essa redação ser lida. Ele escreve a redação para ele, para que ele mesmo leia. E não é isso. Então, se você escreve alguma coisa, o importante é você passar para uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, um professor, etc., para que essa pessoa dê a sua opinião e você possa ir melhorando. Então, vejam, é possível, pegamos as mesmas ideias que foram escritas e colocamos, organizamos aqui em outro parágrafo. Então, olha aqui, ó, o segundo e o terceiro parágrafo, então, ficou assim. Essas manifestações ocorrem no momento em que o país ocupa uma posição confortável em relação à economia mundial. O que ocorre é que os benefícios econômicos não chegam à maioria da população. Grande parte não está contente, pois os serviços oferecidos são caros e de má qualidade. A educação está ruim, a saúde pública está debilitada e o transporte falido. Há ainda o temor pela volta da inflação. Ok? Vamos ao outro parágrafo. Bom, no quarto parágrafo é colocado o seguinte. Outra preocupação constante são os atos de manifestação. Novamente, ó, perfeita essa colocação aqui, ó. Isso aí é a ligação que você deve fazer entre o parágrafo anterior e este parágrafo aqui. Essa ligação é super importante. Por quê? Porque o leitor vai perceber que você não está falando assuntos separados. Você está encadeando as ideias, fazendo o encadeamento das ideias, colocando entre os parágrafos algo que una uma ideia, a ideia anterior, à ideia posterior. Tá? Então, a outra preocupação constante são os atos de manifestação, embora a população esteja ali pacificamente exigindo seus direitos. Beleza. Tá? Ó, um pequeno grupo de vândalos, tá? Se isso aqui, um pequeno grupo de vândalos, tem a ver o que com outra preocupação das manifestações e atos? Você tem que colocar uma ligação. Então, ó, você está entendendo? Ó, o que eu quero dizer com ligação é o seguinte. As ideias, elas vão se encadeando para que elas tenham uma relação com a outra, tá? Então eu preciso colocar, eu preciso fazer essa ligação, tá? E se essa ligação não existe, é falta de coesão. Um pequeno grupo de vândalos vem causando caos e depredação ao patrimônio público e privado, tá? Então isso que foi colocado. Olha qual é a nossa sugestão. Então vamos ler de novo aqui, para você pegar bem, e aí nós vamos mostrar a nossa sugestão. Então, aqui. Ó. Outra preocupação constante são os atos de manifestações, embora a população esteja ali pacificamente exigindo seus direitos. Um pequeno grupo de vândalos vem causando caos e depredação ao patrimônio público e privado. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual foi a nossa sugestão? Olha, estes atos de protesto, embora pacífico na maioria das vezes, causam apreensão e preocupação. Então, vamos lá. Ó, tá aqui, ó. Causa preocupação.
certo? Embora a população esteja ali pacificamente exigindo seus direitos, ó, a população esteja ali pacificamente exigindo seus direitos, a mesma coisa que foi colocado, tá? Mesma ideia. Um pequeno grupo de vândalos vem provocando caos e depredação ao patrimônio público e privado. Ó, cadê? Aqui, ó, um pequeno grupo de vândalos vem causando caos ao departamento público e privado. A mesma coisa que foi colocado, tá? Aí, colocamos aqui uma frase de efeito para terminar, tá? Se você tem, as manifestações são pacíficas, elas são democráticas e tem um grupo que está depredando, então nós colocamos essa frase, cabe bem aqui, é preciso separar o joio do trigo, certo? É uma frase de efeito que fecha bem o seu parágrafo, fecha bem essa ideia que você colocou, tá? E por último, você colocou o quinto parágrafo, ó. Em virtude dos fatos mencionados, somos levados a acreditar que está longe de solucionar os graves problemas de pressão popular e o de poder público. Ficou meio confuso, ficou com falta de clareza. Embora, de novo, em virtude dos fatos mencionados, está perfeito. Você está fazendo de novo a ligação entre o parágrafo anterior e este parágrafo, correto? O problema aqui é a clareza. Aqui, ó. Em virtude dos fatos mencionados, somos levados a acreditar que está longe de solucionar. Longe de solucionar, está longe de que seja solucionado. Fica melhor. Ou que sejam solucionados os graves problemas de pressão popular e o de poder público. É desejo que todos se unem. Que todos se unam. Tá? Para a melhor solução pacífica e democrática de hoje em diante. Tá? A ideia ficou confusa. Dá para entender? Dá para entender, mas ficou confusa. Qual a nossa solução, a nossa sugestão? Ó, diante disso, tá vendo a ligação? Você fez a ligação também, nós temos uma outra ligação aqui. Então, ó, diante disso, somos levados a acreditar que uma solução definitiva não será alcançada a curto prazo, certo? Que é, aqui, ó, em virtude disso, somos levados a acreditar que está longe. Ó, se está longe, melhor colocar uma frase mais elaborada, digamos assim, certo? Do que, assim, o nível de linguagem ele deve ser mais adequado à linguagem padrão, tá? Fugir um pouco da linguagem oral, da fala, e chegar um pouco mais perto da linguagem padrão. Então, aqui, ó, diante disso, somos levados a acreditar que uma solução definitiva não será alcançada a curto prazo. Ponto. Tá vendo? Os períodos curtos. Importante para manter a coesão, manter a clareza, manter a ideia. Começar a ideia e terminar a ideia. Haverá ainda, tá vendo? Esse ainda, ele está fazendo a ligação do que isso aqui, com isso aqui. Além disso, haverá ainda muitas manifestações até que se chegue a um patamar satisfatório que una a todos em face. O que está acontecendo aqui? Que una a todos em face. Vamos lá aqui ao vivo. Está errado aqui. Tá? O que eu fiz aqui? É em função, não é em face. É em função, professor. Tá? Pronto, arrumamos aqui já. Errinho básico de digitação. Então aqui, ó, vamos voltar. Haverá ainda muitas manifestações até que se chegue a um patamar satisfatório que una a todos em função do bem comum. Tá? Então vamos ver. Problemas de pressão popular e o poder público. É desejo de todos se une para a melhor solução pacífica e democrática de hoje em diante. A ideia, tá beleza? Tá beleza, né? Ó. Haverá ainda muitas manifestações até que se chegue a um patamar satisfatório que una a todos em função do bem comum. Para que isso ocorra, será necessária a união de todos de forma pacífica e democrática. O que foi colocado aqui? Ó, é desejo que todos se unam para a melhor solução pacífica e democrática de hoje em diante. Tá certo? Então, olha só. Vamos aqui ler a frase como ela ficou. Tá? Então a frase ficou, a redação, né? Como é que ela ficou? O primeiro parágrafo foi reformulado para ficar dessa forma. Ó, a frase mais ouvida nos últimos meses no Brasil foi o gigante acordou, que é a frase feita, por isso que está entre aspas, não fomos nós que criamos essa frase. A dimensão que estas palavras alcançaram
pode ser mensurada pelas manifestações ocorridas, que colocaram em lados opostos a população, unidas por interesses comuns, e o poder público. As cidades brasileiras, com esses atos, mostraram sua força através da democracia. Beleza? Ó, ficou legal, tá? Olha lá. E o segundo e terceiro parágrafo que você fez, nós juntamos esses parágrafos e colocamos a ideia num parágrafo só, tá? É possível fazer isso tranquilamente, desde que as ideias se encadeiem, elas têm uma sequência. Essas manifestações ocorrem no momento em que o país ocupa uma posição confortável em relação à economia mundial. O que ocorre é que os benefícios econômicos não chegam à maioria da população. Grande parte não está contente, pois os serviços oferecidos são caros e de má qualidade. A educação está ruim, a saúde pública está debilitada e o transporte falido. Há ainda o temor pela volta da inflação. Beleza? Segundo e terceiro parágrafo. Aí vamos ao quarto parágrafo. Estes atos de protesto, embora pacíficos na maioria das vezes, causam apreensão e preocupação. Embora a população esteja ali pacificamente exigindo seus direitos, um pequeno grupo de vândalos vem provocando caos e depredação do patrimônio público e privado. É preciso separar o joio do trigo. E para terminar, o nosso fechamento, a nossa conclusão. Diante disso, somos levados a acreditar que uma solução definitiva não será alcançada a curto prazo. Haverá ainda muitas manifestações até que se chegue a um patamar satisfatório que una a todos em função do bem comum. Para que isso ocorra, será necessária a união de todos de forma pacífica e democrática. Tá? Ó, redação ficou jóia. Qual que é o mérito de quem escreve? O mérito de quem escreve é exatamente colocar no papel as suas ideias. Tem que ter um começo, moçada. Tem que ter um início. Se você não escreve, se você tem boas ideias e não põe no papel, não há como organizar. Porque redação, o lema é o seguinte, é como um diamante bruto. Você vai lapidando, lapidando, lapidando. Tá vendo? Não existe redação ruim. Existe redação bruta. Existe redação mais com que o cara tem um pouco mais de conhecimento e outros que tem um pouco menos de conhecimento. Mas todos, com o tempo, todos com dedicação, conseguem realizar um bom trabalho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É isso. LAC com você.